Bom, para dar continuidade então ao nosso estudo de retas, a gente vai falar agora sobre coeficiente angular ou índice de declividade ou declividade de uma reta ou ainda taxa de variação. Existem diversos nomes para esse mesmo conceito, ok? É isso que nós vamos perceber agora da reta. Bom, esse não é um conceito completamente novo. Se você lembrar bem, a gente já falou de coeficiente angular quando a gente falou lá de funções afins. E a função afim nada mais era que uma reta no plano cartesiano, lembra disso? A gente vai fazer esse paralelo daqui a pouco, tá bom? Bom, por enquanto vamos pensar assim, ó. Então eu tenho o plano cartesiano e eu tenho ali a reta R. E existe um ângulo alfa, que é o ângulo que essa reta faz com o eixo horizontal, o eixo das abscissas. Esse ângulo alfa, né, sempre é indicado a partir do eixo das abscissas no sentido anti-horário. E ele sempre vai ser um ângulo entre 0 e 180, tá ok? Por que ele não vai ser mais 180? Porque se eu for girando a reta e cruzar para cá, vai ter uma parte da reta para cima, vai formar um ângulo menor que 180 novamente. E quando a reta for paralela ao eixo x, a gente vai dizer que o ângulo dela é 0, certo? Então chamamos de coeficiente angular, ou declividade, ou taxa de variação, o número real m, que é calculado como a tangente deste ângulo alfa. Então a tangente de alfa é quem vai me retornar essa declividade. Bom, se eu enxergo a reta, se eu sei esse ângulo, fica muito fácil calcular essa tangente, ok? Olha lá, essa reta R aqui, ela forma um ângulo de 60 graus com o eixo x, com o eixo das abscissas. Quem é o coeficiente angular dela? Tangente de 60. Aí você lembra lá das tangentes, dos ângulos notáveis, ok? Evita usar número aqui irracional, arredondado. Usa os ângulos notáveis. Tangente de 60, raiz de 3. Então o coeficiente angular dessa reta é raiz de 3. Beleza? Essa reta aqui, ela forma um ângulo de 135 graus com o eixo das abscissas. Veja, 135 graus não é um ângulo notável, mas é um ângulo do segundo quadrante, faltando 45 para fechar o 180. Então ele é simétrico ao 45 graus no segundo quadrante. E aí você precisa lembrar que tangente no segundo quadrante é negativa. Então a tangente de 135 é o oposto da tangente do 45. Então m igual a menos 1. Beleza? Vamos lembrar rapidinho as três tangentes dos ângulos notáveis. 30 graus é raiz de 3 sobre 3, 45 graus é 1 e 60 graus é raiz de 3. Além desses três notáveis no primeiro quadrante, como a gente vai trabalhar de 0 a 180, vale lembrar que o 120 é simétrico ao 60, então é menos raiz de 3. O 135 é simétrico ao 45, é menos 1. E o 150, simétrico ao 30, é menos raiz de 3 sobre 3. Beleza? Vamos lá. Agora, imagine então que eu tenho aqui a reta, forma um ângulo alfa. Um alfa aqui primeiro entre 0 e 90, tá bom? Estou trabalhando aí dentro do primeiro quadrante ainda. E esta reta aqui eu não conheço o alfa, mas eu conheço dois pontos, A e B, tá? Tem como eu achar o coeficiente angular a partir desses dois pontos? Bom, veja, aqui eu tenho o ângulo alfa, que ele forma com o eixo x. Mas se eu pego aqui na ordenada YA, né, traço uma paralela ao eixo x, o ângulo que ele forma aqui também não é o ângulo alfa? Então eu tenho aqui um triângulo, tá vendo aqui, ó, ABC, um triângulo retângulo em C, com um ângulo alfa aqui. E se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso trabalhar a tangente como cateto oposto dividido por cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto desse triângulo oposto ao ângulo alfa? É justamente a distância entre B e C, que é essa variação de ordenada, YB menos YA. Já o cateto adjacente do ângulo alfa é a variação na abscissa, XB menos XA. Então eu tenho que a tangente de alfa é YB menos YA dividido por XB menos XA. Logo, eu posso escrever o meu coeficiente angular através dessa divisão de duas subtrações. Professor, tem que decorar que é B menos A, B menos A?
Não. Inclusive, se você trocar a ordem, fizer A menos B aqui em cima, tudo bem. Desde que você troque a ordem embaixo também. Porque seria a mesma coisa que eu pegar a fração e multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, certo? Então, se eu fizer yb menos ya, tem que ser xb menos xa. Se eu fizer ya menos yb, tem que ser xa menos xb. É sempre a variação em y dividido pela variação em x, ok? E se a reta tiver outra inclinação? Uma inclinação maior que 90 graus. Se esse ângulo alfa for maior que 90, estiver entre 90 e 180, nota que aqui eu vou ter essa inclinação. E o ângulo alfa, ele não vai caber dentro de um triângulo, retângulo, né? Porque ele é maior que 90 graus. Mas existe um ângulo aqui, ó, que é o quanto falta para completar 180, ou 180 menos alfa. E esse ângulo é que aparece dentro desse triângulo, percebe? E aí eu tenho um triângulo retângulo, ABC, retângulo em C, com um ângulo aqui 180 menos alfa, cujo cateto oposto é a variação em y, cateto adjacente é a variação em x. Então veja que eu posso escrever aqui, ó, tangente de 180 menos alfa igual a ya menos yb, xa menos xb. E agora, professor? Tangente de 180 menos alfa. É muito parecido com o que eu falei na tangente de 135. É o oposto da tangente de alfa. Então é menos tangente de alfa igual a ya menos yb. Se eu multiplicar por menos 1 aqui, eu multiplico por menos 1 aqui, certo? Então eu tenho que o meu coeficiente angular vai ser yb menos ya sobre xb menos xa, certo? Eu tenho então aqui o meu coeficiente angular dado desta forma. Nota que quando eu estava aqui trabalhando quando eu estava aqui trabalhando a fração, a tangente em cima de 180 menos alfa, eu teria aqui um valor positivo e aqui um valor positivo. E essa fração daria positiva. Só que tangente de alfa, por alfa estar no segundo quadrante, vai dar negativo. É justamente essa multiplicação que vai dar negativo aqui, tá? Aqui tem um errinho, era para ser xb menos xa, que era o cateto. xb menos xa, que permanece xb menos xa. Vou fazer essa correção, já vou dar uma pausa no vídeo, faço a correção e já deixo aqui corrigido, então, o slide e o vídeo para vocês. Prontinho, já fiz a correção ali, tá? xb menos xa, porque era a variação aqui, né? xb menos xa, ele permanece xb menos xa, esse sinal de negativo, multiplicação por menos 1, apenas altera o numerador da fração. Vê que deu a mesma coisa, né? Ou seja, sempre que eu quiser o coeficiente angular de uma reta e eu conhecer dois pontos dessa reta, eu vou então fazer a variação em y dividido pela variação em x, fazendo sempre a mesma relação de pontos. yb menos ya sobre xb menos xa. Bem tranquilo isso, né? Vamos praticar isso aqui em alguns exemplos aqui numéricos. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Vamos determinar o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B. Opa, saiu dois Bs ali também. Preparar a aula às vezes dá isso, saem uns errinhos aí de digitação. Vou corrigir já. Então tá aí, ponto A e ponto B. Como que eu vou achar o coeficiente angular? Variação em y, 7 menos 2, estou fazendo do B menos A, dividido por variação em x, 5 menos 3. 7 menos 2 dá 5, 5 menos 3 dá 2, 5 meios. Só isso, ok? Tá aí, tá a fração. Ah, professor, se der para simplificar, lógico, tem que simplificar. Aqui já está simplificado, é a fração irredutível. Agora, dados os pontos A e B, cai 2, 2 e 5, de uma reta, e agora eu sei que o coeficiente angular vale 1. Ou seja, eu sei que aquele ângulo que ela forma é um ângulo de 45 graus, porque é a tangente de 45 que vale 1. Vamos determinar o valor de K, beleza? Ora, se eu sei o coeficiente angular, eu sei que esse coeficiente angular é a variação em y, 5 menos 2, dividido pela variação em x, 2 menos k. Só que esse cara vale 1. Então eu posso pegar esse 2 menos k aqui que está dividindo, o contrário da divisão é multiplicação, eu posso multiplicar 1 por 2 menos k. E 5 menos 2 deu 3. Então eu tenho que 2 menos k é igual a 3, vou isolar esse k,
né? Vou subtrair 2, ficaria menos k igual a 1 ou k igual a menos 1. Muito tranquilo, né? Vamos fazer mais 2 exercícios ainda envolvendo esse conceito. Ó. Determinar o coeficiente angular da reta, que passa pelos pontos A e B. O A é o ponto 2 e 3 e o B é o ponto 4 e 9. Então o coeficiente angular, 9 menos 3 dividido por 4, menos 2. 9 menos 3 é 6, 4 menos 2 é 2, 6 dividido por 2, 3. Muito rápido, muito fácil, né, pessoal? Não tem dificuldade. Para fechar esse assunto aqui, calcular o valor de coeficiente angular de R vezes coeficiente angular de S, sabendo que esses caras são os coeficientes angulares das retas IRS dessa figura. E quando você olha para essa figura aqui, tem alguma coisa interessante, né? A reta R, que é a reta vermelha aqui, ó, ela forma um ângulo beta, que eu não conheço, mas eu sei que é um ângulo menor que 90 graus, porque forma aqui um triângulo, ó, que ele diz que é retângulo. Ou seja, a reta R vermelha e a reta S azul são perpendiculares. Essa questão de perpendicularidade, retas concorrentes, retas paralelas, a gente vai trabalhar esse conceito no próximo assunto, que vai ser trabalhado na próxima semana, posição relativa entre retas. Mas aqui a gente já vai ver uma característica interessante. Bom, a reta R eu conheço 2 pontos. Eu conheço aqui o ponto P, 2 e 2, e eu vejo que ela também passa na origem, ponto 0, 0. Então o coeficiente angular da reta R, y do ponto P 2 menos o y da origem 0, x do P 2 menos o x da origem 0. 2 menos 0, 2 menos 0, vai ficar 2 sobre 2, coeficiente angular dela 1. Beleza? Agora, quem é o meu ângulo alfa? O meu ângulo alfa é um ângulo externo de um triângulo. E o ângulo externo de um triângulo é sempre a soma dos outros 2 ângulos internos. Então, beta mais 90 é igual a alfa. Se eu conseguir entender quem é o beta, eu consigo saber também quem é o alfa. Quem é o beta? Bom, a tangente de beta vale 1. Tangente de beta vale 1, logo o meu beta só pode ser 45 graus. Se o beta é 45, o alfa é 135. E se o alfa é 135, o coeficiente angular da reta S é a tangente de 135. Aqui saiu o símbolo da tangente em inglês, tá? Normalmente a gente usa TG, mas em inglês é tan. Aqui depois eu posso até corrigir para o slide. Tangente de 135, lembrando que é quanto falta para 180, 45, é o oposto da tangente de 45, é menos 1. E o que ele me pediu lá no enunciado era o produto entre os 2 coeficientes angulares. Coeficiente angular da R vezes coeficiente angular da S. E esse produto dá exatamente menos 1. E aqui uma propriedade interessante. Quando a gente estudar retas perpendiculares, a gente vai ver que esse produto vai ser sempre menos 1. Ou seja, se 2 retas formam entre si um ângulo de 90 graus, o produto dos seus coeficientes angulares sempre vai ser menos 1. Beleza, pessoal? Vamos fechar por aqui esse assunto e damos continuidade no próximo vídeo.